bora falar então do maravilhoso A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, que foi publicado originalmente em 2021. O Estênio Gardel, ele foi o curador da tag Curadoria de Fevereiro, se eu não me engano, ele acabou escolhendo O Nadando no Escuro. Eu fiquei muito interessada em conhecer ele, eu sei que ele é um autor cearense e que esse livro ele teve uma recepção muito legal, e inclusive ele foi ganhador do National Book Award, se eu não me engano, e fiquei então interessada em conhecer um pouquinho mais do trabalho do Estênio, aproveitando então esse hype aí de ter pegado O Nadando no Escuro, e olha que foi uma decisão muito boa. Nessa história então a gente vai conhecer o Raimundo, que ele é um senhor de 71 anos. O Raimundo ele tem uma história muito particular, ele é um senhor analfabeto, e ele guarda então há mais de 50 anos uma carta de um grande amor da vida dele, um amor que ele teve lá na adolescência, que não deu certo e que acabou, né, terminando, e ele tem essa carta então, que foi uma carta de despedida, que foi escrita então pelo Cícero, que foi esse amor da vida dele. Só que ele, por não saber ler, ele guardou essa carta durante muito tempo, e um dos motivos de ele, além dele querer ler ele mesmo essa carta, obviamente, ele não ter deixado outra pessoa ler, é porque o Cícero é um homem, e a gente tá falando então numa época em que, e um lugar que não era aceito, se é que hoje em dia ainda é, né, dependendo do lugar não é mesmo, ainda mais a gente falando aí do interior, e ele guarda então toda essa dúvida do que realmente o Cícero escreveu nessa carta quando o amor deles, ou pelo menos a relação deles, acabou. A gente vai ter então acesso a momentos do presente, momentos do passado, então o Raimundo aí, como ele vive hoje, ele fazendo aí as aulas ali pra ele aprender a ler, mas também a gente vai ter a narração de tudo que aconteceu com o Raimundo, ele conhecendo o Cícero, como era esse ambiente familiar, esse ambiente do interior, como foi recebido quando essa relação veio à tona, e foi uma leitura extremamente pesada e impactante. Eu acho que, se for olhar assim friamente pra como foi uma experiência triste e dolorosa, em diversos momentos eu tive que parar o livro, porque realmente tem cenas extremamente pesadas e vale aqui deixar o gatilho de violência, mas eu acho que são leituras, eu gosto muito dessas leituras, principalmente quando são histórias de vida e lugares que não são lugares que eu poderia estar, de jeito nenhum, obviamente sendo um homem gay, né, há 50 anos atrás no interior do Ceará, não chega a falar exatamente onde é, mas eu acredito de onde o autor veio que seja por lá. Imagina, algo que eu nunca jamais viveria, até porque você não pode viver a vida de todo mundo. Então esse tipo de leitura me faz refletir muito sobre onde a gente tá hoje, de onde a gente veio e pra onde a gente pode ir, e como a vida ela é moldada por onde você nasceu, por onde você cresceu, pela família que você tem em volta. E não só isso, é muito difícil, a gente vai ter personagens aqui muito interessantes em volta do Raimundo, personagens horrorosos, interessantes, mas horrorosos. Mas uma das figuras até que eu gostei bastante foi o pai dele, que é uma pessoa que tenta até ir contra a maré, não vê todo esse problema que a grande sociedade vê entre um homem gostar de outro homem, mas ele tá inserido num meio ali que é muito radical, em que todas as pessoas de referência dele abominam esse tipo de relação. E é muito difícil, eu fico pensando, é muito difícil você quebrar a bolha. E, obviamente, a vida do Raimundo vai ser toda desenhada por essa negligência da família, por essa violência, por esse, sabe, esse amor que não pôde ser vivido. E era só um amor, era só dois homens se gostando. Então, eu gostei demais desse livro, apesar dele ter machucado meu coração, sabe, de um jeito... E não tem nem como explicar, mas eu acho que vale muito a leitura, pelo menos pra quem gosta de drama, com essa pegada aí um pouco mais pesada. Mas, enfim, gostei muito da escrita do Stênio, eu acho que é uma coisa bem fluxo, assim, bem perdido, bem bagunçado, que parece que me remete muito a todos os sentimentos que o Raimundo teve que conviver e teve que também apagar ao longo da vida. E mais do que tudo, que eu acho que foi uma das coisas que me deixou mais alucinada ao longo dessa leitura, se você tivesse uma carta de uma pessoa que você amou muito e que você não sabe se realmente queria ficar com você ou não, há 50 anos atrás, você abriria